Olá, meu amigo, olá, minha amiga, meus irmãos em Cristo, simpatizantes da nossa fé, que a graça e que a paz do Senhor Jesus continue reinando em seu coração, meu lindo. Que bom que você chegou nessa palavra. Hoje eu tenho uma palavra que vai falar de uma forma muito especial com você. Para você que é salvo em Cristo, essa é uma palavra de consolo, de conforto, mas ao mesmo tempo de esperança. E para você que ainda não tomou a decisão ao lado de Cristo, que hoje seja um dia aceitável e que essa palavra seja uma palavra que venha trazer despertamento ao teu coração, mas ao mesmo tempo que venha ser uma palavra onde você venha tomar decisão, a decisão mais importante da sua vida, viu? Por isso, meu lindo, fica comigo até o final, não dá pausa, não sai do vídeo, assiste até o final, que tem uma palavra de Deus para o teu coração que eu tenho certeza que vai edificar a tua vida e muito, e vai abençoar a tua casa, em nome de Jesus, tá bom? Fica comigo até o final. A palavra que eu quero compartilhar com você nesse momento, meu querido, está lá em Apocalipse, capítulo 21. Se você perguntasse, Leandro, qual que é um dos textos mais lindos da Bíblia, que a Bíblia toda ela é linda, né? Mas um dos textos prediletos, particularmente meu, é Apocalipse 21. É o texto que quando eu estou com medo, quando eu estou angustiado, eu me apego nele, eu me abraço. Eu me vejo lendo, eu me vejo chorando em cima desse texto, porque é um texto que vem trazer um conforto, uma esperança para nós. Porque nós sabemos que esse mundo daqui a pouco vai acabar e que nós temos um lugar na eternidade reservado para nós que aceitamos Jesus como o Senhor da nossa vida. A maior alegria e a maior felicidade é saber que isso aqui, a dor, a dificuldade, as lutas, as perdas, o luto, tudo aquilo que nós temos passado nesse mundo, as enfermidades, são apenas passageiras. A nossa vida nesse mundo pode ser de 30, 50, 60, 70 anos, mas a certeza que nós temos que vai acabar. E esse texto vai nos dar a certeza e a convicção que daqui a pouco nós teremos a eternidade no céu com o Senhor. E diz assim o texto: E eu vi um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra já passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a cidade santa, a nova Jerusalém que desce do céu, adornada como uma esposa ataviada para o seu marido. E eis que ouvi uma grande voz do céu que dizia: Eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles Deus habitará e eles serão o seu povo e o mesmo Deus estará com eles e será o seu Deus. E olha o versículo 4, que lindo, irmãos. E Deus limpará dos teus olhos toda lágrima, e não haverá mais dor, não haverá mais pranto, nem morte, porque as primeiras coisas já passaram. E os que estavam sentados sobre o trono disse: Eis que faço nova todas as coisas. E me falou: Escreve, porque essas palavras são fiéis. Amém. Essa é a palavra que nós vamos caminhar por ela hoje. A Bíblia vai dizer que Deus envia João a uma ilha chamada Patmos. E aí ali ele dá uma visão a João, e João vê o céu. João tem o privilégio de ter a visão do céu, das coisas transcendentais, metafísicas, que não haviam sido reveladas ao homem. E Deus dá o privilégio de João ver. E na ilha de Patmos, João escreve o livro de Apocalipse, que quer dizer revelação. E muitas pessoas têm medo do livro de Apocalipse, porque é um livro de difícil interpretação, é um livro que nós precisamos compreender. Por exemplo, o livro de Daniel no Velho Testamento, para entendermos o livro de Apocalipse. Precisamos de escatologia, precisamos estudar um pouquinho mais a fundo algumas coisas, aqui alguns símbolos. Só que o livro de Apocalipse é lindo, porque nos dá certeza, nos dá esperança, nos dá alegria que todo cristão, que todo salvo por Jesus quer. A certeza do lugar reservado no céu. A certeza que essa vida aqui, tudo aquilo que nós temos passado aqui vai acabar. E a Bíblia vai dizer nesse texto que nós lemos que daqui a pouco, eu digo daqui a pouco porque o tempo está passando muito rápido, aqueles que são salvos por Jesus estarão com o Senhor. E o texto que nós lemos diz que Ele será o nosso Deus e nós seremos o seu povo. E dos nossos olhos Ele enxugará toda lágrima. Deixa eu te falar uma coisa em nome de Jesus.
Você já parou para pensar viver uma vida sem dor? Uma vida sem angústia? Você já parou para pensar em viver um lugar onde não haverá mais sofrimento, não haverá mais luto? E nós estamos vivendo momentos tão difíceis, né, no nosso mundo, onde as pessoas estão vivendo cada dia mais ansiosas, cada dia mais depressivas. Pessoas têm perdido entes queridos, vivendo um período difícil de luto, de dor. Pessoas nos hospitais com doenças que nem a medicina ainda descobriu. Ei, tudo isso vai passar. A Bíblia diz que tudo isso vai passar. Existe um lugar reservado para nós, que é o céu, e tudo aquilo que nós estamos vivendo nesse mundo vai acabar, vai passar. Pode demorar 30, 40, 50, 60 anos, mas vai passar. Só que deixa eu te fazer uma pergunta: e se Jesus voltar hoje? A minha pergunta para você é: você está preparado? Teu nome está escrito no livro da vida? Você tem certeza no teu coração que você tem direito à vida eterna? Essa pergunta eu não posso responder, somente você pode. Para esse lugar que nós lemos aqui, só vai quem aceitou Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Existem 3 motivos pelo qual Jesus vai voltar. Primeiro, porque ele não é homem para mentir, nem filho do homem para que se arrependa. Se ele prometeu que vai voltar, ele vai voltar. Segundo, Jesus vai voltar porque ele precisa buscar a razão do seu sacrifício na cruz do Calvário, que somos eu e você. Foi na cruz que ele morreu por nós. E ele entregou a sua vida em nosso lugar. E ele vai voltar. E terceiro, Jesus vai voltar para buscar a excelência do seu amor, que é a igreja. E quando eu falo igreja, somos nós, o templo do Espírito Santo. Aquele que abriu teu coração e disse: Jesus faz morada. Mas faz morada eterna. Não é esporádica, não é momentânea, é morada eterna. Muda a minha vida. Habita dentro de mim, Jesus fez morada no teu coração. Você que é salvo. Eu quero dizer para você que existe um lugar reservado na eternidade para mim e para você. O céu é real. A volta de Cristo é real. Talvez você que está me assistindo ainda não é cristão e está dizendo assim: Leandro, eu não acredito. Só que deixa eu te falar uma coisa. Você querendo ou não, você acreditando ou não, Jesus vai voltar. Você estando preparado ou não, ele vai voltar. Agora, amanhã, daqui a 1 ano, daqui a 100 anos, eu não sei. Porque o nosso tempo é o Cronos, o tempo de Deus é o Kairos, é o perfeito. Deus não está limitado ao tempo. Por isso que a Bíblia diz que um dia para Deus é 1000 anos e 1000 anos como um dia. Deus não está limitado a tempo. Mas a certeza que nós temos no coração que Jesus vai voltar. E a minha pergunta para você é: você está preparado para a volta de Jesus? E o texto que nós lemos de Apocalipse capítulo 21 diz assim, um pouquinho mais para frente, está lá no versículo de número 5. Ou melhor, no versículo de número 6, diz assim: e disse mais ainda, está cumprido. Eu sou o Alfa e o Ômega, o princípio e o final. A quem tiver sede, venha, que eu lhe darei a água, lhe darei a fonte da água viva. Quem vencer, herdará todas as coisas. Eu serei teu Deus e ele será o meu filho. É a promessa do Senhor. E ela vai se cumprir.